A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Tudo que essa arma poderosa em Deus representa para nós. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. E quando Paulo disse sobre a salvação que pode proteger a nossa mente, a nossa cabeça, ele estava se referindo às duas palavras que são utilizadas no Novo Testamento. São a palavra sozo e sotéria. Essas duas palavras foram utilizadas em Romanos 10, 9 e 10, quando ele diz que se nós crermos com o coração e confessarmos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então essas duas palavras, salvo e a palavra salvação, no versículo 9 e 10, são as palavras sozo e sotéria, que significam cura ou saúde, livramento, proteção, libertação e vida eterna. Então veja que quando o judeu ele buscava a salvação de Deus, ele buscava uma salvação plena, uma proteção, o livramento, a saúde divina. Isso nós vemos no capítulo 5 de Marcos, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Isso está na versão da Almeida atualizada. Agora na NVI traz: filha, a tua fé te curou. Então algumas versões vão trazer salvou, outras curou, porque é a mesma palavra, sozo, utilizada muitas vezes no Novo Testamento. Então quando Paulo diz que nós devemos nos proteger com o capacete da salvação, é porque ele estava dizendo para nós que tudo que a salvação significa em Cristo Jesus, tudo que ele conquistou por nós, para nós, ali na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos uma salvação plena em Cristo. Aquilo que nós aprendemos como salvação, muitas vezes é uma cultura religiosa, muito limitada do que tudo que a salvação representa para nós. Então isso é muito importante nós atentarmos para isso. O que significa o capacete da salvação? Nós vamos ver aqui no Salmo 91 o que a Bíblia diz para nós sobre a salvação, que está lá nos últimos versículos. Nós vamos ver que o versículo 16, Deus vai dizer que ele salvaria aquele salmista no Salmo 91. Ele cumpriria tudo aquilo que estava descrito ali naquele salmo. E nós vamos entender o que Deus está dizendo para nós então. Eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os últimos 3 versículos agora diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Observem 3 palavras aqui. Eu o livrarei, livrar. A outra, pô-lo-ei a salvo, salvar. A terceira, porque conhece o meu nome. Nome, palavra nome. Agora veja bem. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Novamente, livrá-lo-ei. Veja bem, último versículo agora. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja que o Senhor diz que ele vai livrar, ele vai pôr a salvo, porque conhece o nome dele. O salmista conhecia o nome do Senhor. Agora, qual é o nome dele? Isso está no último versículo, quando ele diz: e eu lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra salvação aqui é Yeshua, é Jesus Cristo. É a palavra que significa no hebraico a salvação do eterno.
Então, tudo aquilo que está descrito no Salmo 91, que ele nos livrará da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia, da peste que se propaga na escuridão, tudo aquilo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, compreende a salvação do Senhor. Porque ele diz no último versículo, eu os salvarei, porque conhece o meu nome. E diz, lhe mostrarei a minha salvação. Yeshua. Nós cantamos muitas vezes o nome do Senhor, né, o chamando de Yeshua, mas nós temos que entender que isso significa a salvação dele, que é plena. E esse é o capacete que Paulo está nos dizendo que devemos nos revestir. Também aqui em Isaías 53 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja que o verbo está no passado, fomos. Nós não seremos sarados, mas fomos. Também em Mateus capítulo 8 diz assim, chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Novamente, as palavras aqui estão, os verbos estão no passado. Tomou e carregou. Veja que ele não vai tomar as nossas enfermidades, ele não vai carregar, ele já fez isso. Ele já tomou e já carregou. Também Pedro vai dizer no segundo capítulo da primeira carta o seguinte, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Novamente o verbo está no passado. Fostes, ele não diz seremos, ou ele nos curará, mas diz que nós fomos sarados. Por 3 vezes, a Bíblia diz, em 3 versículos, a mesma coisa. Que Jesus, sobre o madeiro, quando ele foi pendurado em nosso lugar na cruz, para levar não só os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades, para nos dar livramento, libertação, proteção, saúde ou cura e vida eterna. Tudo isso compreende a palavra salvação. É essencial que nós nos equipemos com essa parte da armadura para que o nosso adversário não tire vantagem sobre nós. Porque a Bíblia diz que em Jó, no capítulo 2, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja que embora saibamos que o Senhor estava provando Jó em uma situação específica da vida dele, a Bíblia diz que Satanás colocou naquele homem tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então o diabo ele pode sim lançar enfermidades e doenças sobre as pessoas. Também vemos em Lucas, no capítulo 13, uma mulher que por 18 anos estava encurvada, porque um espírito maligno a mantinha dessa maneira. Então Jesus, quando ordenou a cura sobre aquela mulher, aquele espírito saiu e ela se endireitou, a Bíblia diz. Também em Atos, no capítulo 10, verso 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que muitas pessoas que Jesus curou estavam sendo oprimidas pelo diabo. É isso que está dizendo aqui em Atos capítulo 10. Então a Bíblia não relata todas as pessoas doentes que estavam sendo oprimidas por espíritos malignos, mas aqui está dizendo que ele curou a todos os oprimidos do diabo fazendo o bem. Por toda parte, está dizendo o texto. Então nós temos que entender quais são as armas dos nossos inimigos, que são também espíritos que atuam nas regiões celestiais, e saber o que a salvação significa em Cristo.
para que nós possamos tomar posse dela. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor, o confessou com sua boca, a Bíblia diz que você é filho de Deus, que você nasceu de novo. E no capítulo 5 da primeira carta diz que aquele que é nascido de Deus, o Senhor o conserva e o maligno não lhe toca. Então o maligno ele não pode tocar nos filhos de Deus. No entanto, nós precisamos resisti-lo. Precisamos nos equipar com a armadura de Deus. Porque se nós permitirmos, ele poderá nos atacar sim. Nós vemos também em Apocalipse, no capítulo 12, diz que então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então aqui está dizendo que o diabo, ele acusa, ele é o acusador, e de dia e de noite ele tenta nos acusar. Então nós devemos nos apropriar da armadura de Deus para não aceitarmos as acusações do diabo. Muitos pensamentos depressivos, de incapacidade, de derrota, de morte, são provocados pelo acusador dos nossos irmãos. Também Paulo, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, diz que eles deveriam perdoar uns aos outros e que ele mesmo, Paulo, se tinha alguma coisa contra alguém, ele também perdoava, para que o diabo não tirasse vantagem sobre eles, porque eles não ignoravam os seus ardis ou as suas maquinações. Então veja que até mesmo a falta de perdão, a Bíblia está dizendo que isso é uma artimanha do diabo. E para nós vencermos, vencermos as situações que vêm sobre nós, nós devemos resistir o diabo, perdoar. Também em Colossenses, no capítulo 2, verso 15, diz que o Senhor Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele, ou sobre eles, os espíritos das trevas, na cruz. Então veja que o diabo ele já foi derrotado, ele não será. No capítulo 2 da primeira carta de João, ele nos ensina que nós somos fortes, porque a palavra de Deus permanece em nós e já temos vencido o maligno, ou vencestes o maligno. Então ele não será vencido, ele já foi vencido. Cristo o venceu por nós e nos deu plena vitória sobre o diabo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Lucas 10:19, Jesus diz: eis aí, vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do diabo, do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então o Senhor já nos deu autoridade para pisar em toda a força do maligno e nada absolutamente nos causará dano algum. Então nós temos que exercer essa autoridade. Isso é a salvação de Deus para nós, aquilo que Cristo conquistou no Calvário. Certo dia, fui convidado à casa de uma mulher, de uma família, eu juntamente com a minha esposa, e essa mulher estava muito triste, toda a família, porque a sua irmã, por muitos anos, já não se comunicava, não se relacionava com toda a família, devido a um ressentimento, uma amargura que brotou no coração dela. Então ali por volta das 6 horas da tarde, eu ordenei aquele espírito das trevas que soltasse aquela mulher e eu o repreendi naquela noite. E no outro dia, pela manhã, aquela mulher voltou a se relacionar, entrou em contato com toda a família e se reconciliou. Então veja que nós temos que exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Também nós vamos ver aqui em Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse ligar e desligar aqui é literalmente amarrar e desamarrar. Então nós temos que amarrar
as forças das trevas e temos que desamarrar aquilo que já nos pertence em Cristo e que o diabo está, de alguma maneira, impedindo que nós nos apropriemos de tudo que Jesus nos deu pela morte e ressurreição que ele nos concedeu ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então o que nós temos agora é exercer essa autoridade, é crer naquilo que Cristo já fez por nós. E assim nós estaremos plenamente protegidos com a armadura de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.